Boa noite, aterrorizados! Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes da história de hoje, peço para vocês que não são inscritos que se inscrevam no canal. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos e em todas as suas redes sociais. Agora, se vocês não gostarem do conteúdo, vai lá, compartilha com os inimigos e se vingue deles. Também não deixe de ativar as notificações do canal para receber todo o conteúdo em primeira mão a hora que sair no YouTube. Quero agradecer também a todos os canais parceiros que estão junto comigo nessa aventura louca que é o YouTube. Agradecer também a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. E agora a hora que eu mais gosto é vocês, mandar beijos para vocês, meus queridos aterrorizados, que sem vocês, meus inscritos, o canal não estaria crescendo, eu não estaria aqui, pois é para vocês e por vocês que eu faço o meu trabalho com todo o carinho do mundo, ó. Milhões de beijos a todos vocês. Peço também, do fundo do meu coração, que vocês visitem a página Angel Black Contos de Terror lá no Facebook. E você que tem uma história, um conto ou um relato vivido por você ou que você tenha ouvido da sua mãe, da sua avó, da sua tia ou de algum amigo, manda lá para o e-mail do canal. E o e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo com letrinhas minúsculas. E assim que você mandar, poderá estar sendo contado aqui no canal, sendo compartilhado com todos os meus aterrorizados. Agora, sem mais delongas, vamos à história de hoje? Como eu sempre digo, história, conto ou relato, vocês decidem se acreditam ou não. Bom, eu acredito em tudo, porque o sobrenatural está aonde menos esperamos, né? Então a história de hoje é a origem do lobisomem Salatiel. Para quem não viu o vídeo anterior, Salatiel tá no vídeo anterior também. Se puderem, depois que terminar de assistir esse vídeo, quem não viu, dá um pulo lá para ver. E vamos à história? Eram por volta, assim, do ano 1942. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Mas eram tempos difíceis aqueles. Principalmente para as famílias mais pobres, que em sua maioria moravam na zona rural. E os pais tinham o máximo de filhos possível para ajudar na lavoura, na lida do dia a dia. Assim era a vida de Maria Helena, filha de um homem honrado que tocava um cafezal de ameia com o dono da fazenda. Essa fazenda ficava no interior do estado de São Paulo, quase fazendo divisa com o Paraná. Maria Helena era a quinta de 11 filhos que seu pai tinha. Já estava com seus 16 anos de idade e desde os 7 anos já ajudava seu pai no trabalho da lavoura, assim como todos os seus irmãos. A vida era dura, eles trabalhavam de sol a sol. Apenas os menorzinhos, sabe, os pititicos, ficavam em casa com a mãe. Mas apesar de terem que trabalhar duro, na mesa deles não faltavam nada, pois a horta que eles cultivavam no quintal da casa era farta, tinha também um pomar enorme no quintal. Eles também criavam galinhas, porcos, tinha até algumas vaquinhas para garantir o leite do café da manhã. Também tinha uma mata imensa ao redor da fazenda, onde a caça era abundante. Sem falar da represa, onde eles sempre iam nadar e pescar também. Ou seja, mesmo tendo que trabalhar muito, a vida de Maria Helena e seus irmãos era uma vida feliz.
Em um desses dias, depois do trabalho, Maria Helena e seus irmãos foram para a represa pegar uma armadilha que tinham deixado para pegar peixe lá no dia anterior, mas como estava muito calor, então eles resolveram nadar um pouco antes de escurecer. E na empolgação que ela e seus irmãos estavam para brincar na água, não notaram que a correnteza estava puxando bastante aquela tarde. Maria Helena, então, conseguiu voltar para a margem e seus irmãos também. Todos menos um. Um deles não conseguia sair, era o menor. Ele nadava e nada. Eles ficaram em desespero e começaram a gritar. O irmão mais velho dela já ia pular na água para tirar o irmãozinho, mas antes que ele pulasse, um rapaz de uns 18 anos que eles nunca tinham visto na vida veio do nada e saltou na represa e tirou o menino com muita facilidade, como se não houvesse correnteza alguma ali. Ele, assim que saiu da água, logo se apresentou, dizendo o nome dele, que era Diogo, fazendo amizade com todos ali. Ele também disse que era cigano e que ele, assim como sua família, estavam acampados ali naquelas terras, por pertinho deles. Antes dele se despedir, ele falou que a represa estava puxando por causa da lua cheia e que a lua cheia tem influência nos rios, represas, lagos e animais. Então, era para eles evitar entrar na água por aqueles dias e também que trancassem as portas e janela à noite, pois os bichos ficavam oriçados com a lua cheia. E ele pressentia que tinha lobos por perto. Falando isso, ele foi embora em direção a seu acampamento. Maria Helena e seus irmãos pegaram um covo. Covo, para quem não sabe, é uma armadilha que a gente deixa para pegar peixe dentro da água. E foram para casa, falando sem parar sobre o ocorrido, sobre o moço que eles tinham conhecido. Durante o jantar, contaram toda a história para os pais. Sobre o incidente na represa, o amigo cigano que fizeram. O pai deles fechou a cara, se levantou. Dava para ver que estava muito bravo. Então ele bateu na mesa e foi para fora, esbravejando. Eles ficaram muito assustados, pois o pai era um homem calmo e amoroso. Maria Helena foi atrás dele para conversar e ele disse, bufando: "Vocês não têm responsabilidade. Não tem, não. Além de não cuidar de seu irmão menor, ainda fazem amizade com ciganos. Filha, esses tipos não inspiram confiança. Na maioria das vezes são trapaceiros, saltimbancos, enganadores e alguns até são ladrões, para não dizer coisa pior. Vale lembrar que naquela época o preconceito era enorme sobre os ciganos. Muita gente odiava, falava que tinha cigano, as pessoas cortavam volta. Voltando ao relato. Maria Helena e os irmãos prometeram ao pai que se afastaria então do cigano. Naquela mesma noite, Maria Helena não conseguia pegar no sono, pensando nas palavras de seu pai e também no rapaz, o jovem cigano que tinha salvado seu irmão de se afogar na correnteza. Já eram quase meia-noite. Ela começou a ouvir uivos bem altos durante mais ou menos 1 hora. E além desses uivos, todos os cachorros da fazenda latiam enlouquecidos sem parar e corriam ao redor da casa. Aí é que não dava para dormir mesmo. No outro dia, de manhã, quando eles estavam saindo para irem para a plantação de café trabalhar, encontraram o jovem cigano, todo esfarrapado, machucado. Ele estava totalmente nu
E a última coisa que ele disse antes de desmaiar, perdendo muito sangue, na verdade se esvaindo em sangue, foi: meu acampamento. O pai de Maria Helena mandou que levassem o rapaz para dentro da casa e cuidassem dele. Depois subiu em seu cavalo e saiu a galope em direção à cidade para pedir ajuda. Maria Helena, junto com sua mãe, cuidaram dos ferimentos daquele rapaz. Ele tinha cortes profundos em todo o corpo mesmo, e pareciam terem sido feitos por garras e dentes de algum animal muito grande e também muito selvagem. Elas fizeram o que puderam. A mãe dela até mesmo costurou várias partes do corpo do pobre para parar o sangramento, e ela estancava com panos onde sangrava muito. Assim que fizeram esses procedimentos, deixaram ele na cama em repouso. Naquele dia, ninguém foi para a lavoura, pois, segundo o pai deles, eles tinham que ficar na casa, pois poderia dar de cara com a fera que tinha feito aquilo. E a fera ainda poderia estar rondando por lá. Já era mais de meio-dia, quando o pai de Maria Helena voltou, e se notava que ele estava muito nervoso, ele tremia muito quando falava. Ele estava com 2 policiais junto com ele, e os outros policiais ficaram lá no acampamento. Eles entraram e foram para o quarto onde o rapaz estava. Viram a situação que ele se encontrava. Não tinha como removê-lo dali, pois ele poderia ter uma hemorragia e morrer. Então, o pai de Maria Helena falou: deixem esse pobre rapaz aqui até que se recupere. Isso é, se ele não morrer, pois do jeito que ele está, dificilmente sairá vivo dessa. Os policiais saíram e pediu que eles não saíssem da casa nem para ir para o trabalho, nem para ir lavar roupa no rio, para não ir para lugar nenhum, até que eles voltassem e avisassem que era seguro sair da casa. Assim que os policiais se foram, o pai chamou a mãe de Maria Helena e os filhos maiores para contar o ocorrido no acampamento cigano. O homem contou horrorizado que o que viu foi tão angustiante que ele jamais esqueceria. No acampamento estavam todos mortos: homens, mulheres, crianças, e o que atacou aquele lugar não tinha consciência. Só podia ser uma ou mais bestas feras. Estavam todos mutilados, alguns até mesmo despedaçados, a tal ponto de não se encontrar partes do corpo. E tem mais. Todos os corpos de adolescentes e adultos estavam nus. Apenas as crianças trajavam alguma roupa. 2 dias se passaram e os policiais voltaram à casa avisar que bateram toda a mata, todas as plantações por ali e não encontraram nada, nem sinal das feras que atacaram o acampamento cigano, que já era seguro eles voltarem a trabalhar no campo. Seja lá o que fosse que tinha atacado, já deveria estar bem longe. Também perguntaram do moço que também tinha sido atacado pelas feras. Eles entraram na casa para vê-lo. O rapaz ainda estava mais morto do que vivo. Não tinha mais perdido sangue nenhum,
mas ainda delirava com muita febre, dizendo várias palavras sem sentido. Todos voltaram ao trabalho. Bem, todos menos Maria Helena. Esta não saía do lado do rapaz. Aliás, ela era a única pessoa que acreditava que ele sobreviveria àquilo. Uma semana se passou e quando acordaram, o rapaz não estava na cama. Procuraram pela casa e nada. Então eles ouviram um choro desesperado do lado de fora da casa. Correram para ver. Era o jovem cigano que chorava copiosamente, repetindo sem parar: minha família, céus, não sobrou ninguém. Minha família. Eu fui no acampamento, gente, só achei cheiro de sangue, de morte. Todos mortos, todos mortos. Maria Helena não se conteve e o abraçou, tentando confortá-lo. Assim que ele se conteve um pouco, o pai dela explicou a ele que os policiais já tinham cuidado de enterrar os corpos e que o patrão tinha corrido com os papéis e cuidado de todo o resto, afinal eles estavam acampados nas terras dele. O rapaz agradeceu, mas pediu para ficar um pouco sozinho para administrar melhor a dor que sentia sobre os acontecimentos. Então todos foram trabalhar e lhe deram o tempo que ele precisava. Para os policiais, ele disse que feras atacaram o acampamento. Os policiais aceitaram a versão dele, pois não davam muita importância para o que acontecia com os ciganos. Na verdade, queriam era encerrar logo o caso e partir para outra. Mas o pai de Maria Helena não achou essa explicação suficiente, não. Principalmente, ele queria saber o motivo da nudez de todos os adolescentes e adultos do acampamento. Inclusive, o Diogo estava nu quando chegou todo arrebentado lá no sítio. Os dois desceram para o rio, conversaram por horas. Não se sabia o assunto, mas quando voltaram, o homem comunicou que o Diogo ficaria um tempo com eles, até juntar dinheiro para poder recomeçar a vida em outro lugar, ou encontrar outro bando de cigano e seguir viagem. O tempo foi passando e Diogo já estava se adaptando muito bem à vida da fazenda. E cada dia que se passava, ele e Maria Helena ficavam mais próximos e mais próximos. O pai de Maria Helena, por várias vezes, falou para ele que, apesar de gostar muito dele como pessoa, não era para ele se envolver com a filha dele. E ele sabia muito bem o porquê. Mas, como já dizia um velho ditado, coração é terra de ninguém. Os dois acabaram se envolvendo. E depois de muita reclamação do pai, conversas e conselhos, o velho acabou permitindo o relacionamento. Diogo e Maria Helena começaram então um namoro com as bênçãos dos pais delas. Diogo era uma ótima pessoa, até o preconceito que antes o pai de Maria Helena tinha contra os ciganos caiu por terra. Mas tinha algo em Diogo muito singular, peculiar. Todas as noites de lua cheia, ele saía para caçar e só voltava para casa com os primeiros raios de sol e nunca voltava de mãos vazias. Os irmãos de Maria Helena às vezes até pediam, imploravam para o pai deixar eles irem juntos, mas nunca lhes eram permitido ir. Eles só poderiam acompanhar Diogo nas noites que não fossem de lua cheia, assim não seria perigoso para eles. Diogo e Maria Helena já estavam casados há pouco mais de 2 meses,
mas ela já estava grávida de 3 ou mais. E como sempre, Diogo foi caçar, como fazia em toda lua cheia. Depois de pouco mais de 1 hora que ele saiu, começaram a ouvir passadas pesadas pelo quintal e os cachorros começaram a latir desenfreadamente e atacar algo que dava uivos muito altos e rosnados aterrorizantes e corria por todo o quintal. Todos na casa estavam com muito medo, as crianças gritando e chorando. Logo se ouviram choro dos cachorros que logo pararam de latir. Ficou um silêncio total. Apenas o bicho que estava lá fora continuava a uivar, rosnar e a grunhir. Logo, aquele bicho começou a se lançar contra a porta com muita brutalidade. O pai de Maria Helena, vendo que a porta não aguentaria por muito tempo, pegou sua carabina e atirou na porta. O bicho então deu um uivo e se afastou. O homem recarregou a arma e foi para fora e disse para a família: haja o que houver, não abram essa porta. Assim que ele foi para fora, não via mais nada. Só se ouvia os rosnados no meio da noite. Logo, ele ouviu passadas pesadas de novo e desta vez vinha em sua direção. Quando ele viu, era um enorme cão negro de olhos vermelhos que vinha muito rápido, espumando de ódio, e vinha em sua direção. Ele atirou, mas o bicho era rápido e se desvencilhou. Ele achou que tudo estava perdido, quando outro cão negro, enorme, do mesmo tamanho do outro, apareceu. Mas esse, diferente, tinha olhos amarelos e brilhantes. Os dois começaram a se olhar e andar em círculo assim e rosnar um para o outro. Logo se atracaram numa luta infernal. Ora brigavam como cães, rolando assim no chão. Ora ficavam em pé como homens, atacando com as mãos assim e com os pés. Era muito sangrenta aquela luta. Era nítido que, apesar da ferocidade dos dois cães, o de olhos vermelhos era muito mais forte e já estava a ponto de eliminar o cão de olhos amarelos. Quando a besta de olhos vermelhos subiu em cima da outra, totalmente envolvida no seu embate, o pai de Maria Helena deu mais um tiro e esse agora foi certeiro, bem na cabeça do bicho. Assim que o bicho tombou, voltou à forma humana. Era um homem forte, na faixa de uns 40 anos, que logo acabou de morrer praguejando e soltando várias palavras de puro ódio. Do outro lado, o outro lobisomem, o de olhos amarelos, voltou à forma humana, estava agonizando, mas antes disso, Maria Helena já tinha vindo correndo aos prantos, pois ela e seu pai já sabia de quem se tratava. Era Diogo, seu namorado, seu marido, que estava ali, morrendo no chão, culpa daquele cão do inferno. Maria Helena o abraçou aos prantos, chorando com toda a dor que tinha guardada no seu peito. E ele só teve tempo de dizer: cuide bem do nosso filho e dê a ele o nome do anjo Salatiel e nunca deixe o ódio corrompê-lo, pois é muito fácil os descendentes de Sina se tornarem cruéis. Terminando de dizer essas palavras, ele sucumbiu. Depois de enterrar o cão maldito, velaram o corpo de Diogo com todas as honras da família. E
o enterraram junto com os outros ciganos, que na verdade era uma alcateia de lobos de sina que foi dizimada por um ataque de lobisomens de pacto. Mas parece que houve sobreviventes dos dois lados. Mas agora tudo estava acabado. Depois de 6 meses, nasceu Salatiel, que foi muito amado, educado. A família fez tudo para ele, até seus 7 anos de idade, pois um surto de tuberculose matou toda a família, inclusive sua mãe, que no seu leito de morte contou-lhe a sua origem e disse que ele honrasse o nome do anjo que ele recebeu e que quando chegasse a hora dele virar a fera, que ele fosse para as matas caçar, assim como seu pai sempre fazia, e que ele jamais matasse um homem, pois a vida humana deveria ser respeitada. Depois da morte de sua mãe, o dono da fazenda cuidou dele. Aliás, as empregadas cuidaram dele. Ele vivia jogado lá na casa. E ele nunca deu nenhum problema para o patrão. E assim que ele fez 35 anos, ele foi trabalhar como um homem de confiança em uma fazenda de soja do irmão do seu patrão lá para as bandas de Roraima. E se vocês quiserem saber o que houve com ele lá, assistam o vídeo anterior, o que eu postei antes desse. Beijos. Meus aterrorizados, desculpa, eu me emocionei com o relato. Mas digam aí nos comentários o que vocês acharam do relato, a história de Salatiel, pois a opinião de vocês é muito importante para mim, gente. E também eu quero agradecer aqui de novo a vocês, aos 2.000 inscritos, que agora até passamos dessa meta. Vamos continuar compartilhando, fazendo o canal crescer, que é para vocês e por vocês que eu faço o meu trabalho. E vem aí a nossa live, eu já estou preparando ela com muito amor e carinho. Vamos falar de paralisia do sono, encontros curtos com o sobrenatural. E se vocês tiverem alguma ideia para incrementar a nossa live, estarei aceitando, pois será a oportunidade de nós nos conhecermos melhor. E boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Mua!